Imagine viver em um mundo onde as garotas governam o planeta e os homens são tratados como lixo de segunda categoria. Bem, para esse cara aqui, é a realidade dele porque ele teve o azar de aparecer em um universo onde os papéis de gênero são invertidos. Para piorar as coisas, os mais fortes e poderosos são todas mulheres, sem um único cara no ranking, então é como assistir JJK e seu irmão Gojo nem está no top 20. De qualquer forma, este é Kang e ele é especial porque, em vez de ser o pior e o valoroso como todos os outros caras, ele é o melhor. Já que todas as garotas são as carregadoras agora, mas um dia sua vida deu uma guinada quando um monstro de nível 999 apareceu do nada e literalmente comeu seus pais de uma vez, incapaz de fazer qualquer coisa, pois ele foi tomado pelo medo. Ele foi forçado a assistir enquanto esperava o exército de garotas parar o dragão furioso, mas infelizmente eles eram muito lentos, então meu irmão está em uma missão para se infiltrar no exército. Eles chamam os caçadores, os designados para impedir que monstros de alto nível destruam o mundo. No entanto, o problema é que quase todos os caçadores aqui estão todas as garotas. Então suas chances de ser aceito são as mesmas de alguém tentando encontrar uma pessoa asiática no meio do nada no interior da África e mesmo que de alguma forma acorde seja aceito para se tornar um verdadeiro como Coca de Hunter vs Hunter. Sua classificação será limitada à de um caçador de classificação G sem esperança de promoção, independentemente de assim que ele puder se matricular na escola Hunter mais prestigiosa do mundo, chamada Day no ensino médio, mas em seu primeiro dia de aula, o irmão rapidamente percebeu que ele era o único aluno do sexo masculino para a maioria dos caras. Isso seria um sonho se tornando realidade, mas como os papéis de gênero são invertidos aqui, sua vida se tornou um inferno no primeiro dia. Pois ele era rotineiramente alvo de todas as garotas da escola e não de um jeito bom. Felizmente para ele, uma de suas amigas de infância, Aion, frequentou o ensino médio de Sing e ela era literalmente a única que era legal com ele, então ela tentou o seu melhor para protegê-lo. Sempre que ela pode, ela basicamente o trata como um irmão mais novo, não no estilo Suzy Alabama, e a maioria das garotas são forçadas a fugir dela, pois ela é uma das alunas despertas de mais alta classificação em todo o corpo escolar. Mas sempre que Aion não está por perto para defendê-lo, o irmão sofre assédio ininterrupto na sala de aula e nos corredores, mesmo na frente dos professores, já que todas elas são garotas que parecem querer um pedaço de sua plantação de bananeiras como uma verdadeira Tsubaka. No entanto, nosso garoto ignora todo tipo de ataque que vem em sua direção como um homem sigma absoluto, pois ele mantém os olhos apenas em seu único objetivo, que é despertar seus poderes antes de se formar ou tudo isso seria em vão. Avançando 2 anos após sua formatura no ensino médio, infelizmente, revelou-se que o irmão não despertou nenhuma habilidade especial, mesmo depois de derramar sangue e lágrimas. Então agora ele desperdiça seus dias acordando à tarde apenas para jogar Roblox e Minecraft Hardcore. Mas um dia, bem antes do filho tomar café da manhã na hora do jantar, ele recebeu um alerta de texto de outro número que não é sua foto de entrega de porta-dash usual, o que o deixou confuso, pois ninguém nunca envia mensagens. Ele inicialmente pensou que era uma daquelas mensagens de golpe de inteligência artificial chinesa que finge ser uma mulher solteira que quer um namorado, mas para sua surpresa, ele recebeu uma mensagem parabenizando-o por ter sido escolhido como um despertador após aceitar a mensagem. O irmão tenta ver se ele ganha super força ou algum tipo de habilidade especial, mas depois de meia hora tentando descobrir se algo mudou dentro dele, ele percebeu que não ganhou poderes como tal. Pro começou a pensar que ele foi trollado novamente, mas ao pegar o telefone, ele é enganado por informações ilimitadas, dizendo que ele evoluiu para um gerente de desejo Suzy para caçadoras. Enquanto ele continua a rolar para descobrir mais sobre seu novo emprego, Pro não consegue acreditar como ele desperdiçou anos de sua vida apenas para se tornar um brinquedo de apoio para as caçadoras que já despertaram. No entanto, o filho é capaz de descobrir que, em troca de ser um suporte main, usando seu poderoso foguete asiático, ele será capaz de ficar mais forte e ganhar habilidades cada vez que for capaz de completar um Suzy Baker Mission de qualquer forma. Agora que nosso garoto é um despertador de nível iniciante, ele conseguiu encontrar sua página de habilidades e atributos que mostrou como ele tem 3 novas habilidades sob a técnica de espada magia de fogo e magia de cura, mas cada uma delas estava no nível 0, então a única maneira de ele usar suas novas habilidades é ganhar 100 pontos de despertar, mas para fazer isso, ele tocou na guia de busca por caçadores próximos, que exibia um monte de grandes
Significados. Um bolo de arroz esmagando que lhe daria um monte de pontos agora que nosso garoto tem um objetivo pelo qual viver novamente. Rose se veste e se prepara para tocar na grama pela primeira vez em meses, pois agora ele acha que pode se tornar um caçador de primeira linha usando este novo método, embora esta seja a missão música Suzy Style, mas enquanto ele fica parado ali tentando descobrir quem ou onde poderia ser, o coração continuou se aproximando dele como uma espécie de sequência de mortes. De Call of Duty. Mas de repente nosso garoto começou a ouvir a música Boys. Eventualmente com o canto dos olhos de Sam, ele notou Ai caminhando em sua direção, onde ela então alegremente se juntou ao se teletransportar para frente, perguntando ansiosamente a ele o que ele está fazendo lá fora no mundo real hoje. Já que isso é muito diferente dele depois de descobrir que o caçador de alto nível que vale 80 pontos é na verdade seu próprio amigo de infância, o irmão começou a suar mais do que eu quando estou no banheiro tentando enviar um monstro. Saiu porque ele ficou ganancioso e aceitou a missão antes mesmo de saber quem era, felizmente para o nosso garoto. Embora Ivan rapidamente ordene que ele volte para dentro de seu apartamento, pois ela está super preocupada, o irmão tem um parafuso solto, pois ela sabe que o irmão nunca sai, então ela volta para dentro. Suspira com ele para ter certeza de que ele está bem assim que os dois voltaram para dentro, e correu para o banheiro para trocar de roupa, mas digamos que se nosso editor diminuísse-os um pouco mais, essas roupas confortáveis ficariam totalmente borradas. No entanto, os dois acabam gostando que nosso garoto acabou queimando, mas de alguma forma parecia que gostou de tudo. Então depois de terminar tudo, ela se oferece para lavar a louça enquanto tenta o seu melhor para mostrar todos os seus atributos de caçadora com Ion agora ocupado lavando a louça em uma posição muito atrevida que nosso garoto pode ver da mesa de jantar. O irmão começa a parecer que está deixando sua confusão intrusiva vence quando ele tem que pesar os prós e os contras de usar seu foguete contra o planeta Vênus. Claro, alguns dizem a si mesmo que ele precisa fazer isso em preparação para se tornar um homem de verdade, poderoso o suficiente para se sustentar, já que seu único amigo de infância vale mais de 80 pontos e isso é o suficiente para lhe dar uma grande vantagem. No entanto, enquanto ele imagina destruir Ian repetidamente, o irmão continua olhando para suas padarias loucas e frescas em tempo real, mas amanhece nele. Como ele poderia destruí-la se ela é atualmente muito mais poderosa do que ele, de repente, com S continuando a pensar se ele deve ou não ativar o modo Monarca de Palmas. Ele é um flashback do ensino médio, onde ele conta o quanto ele odeia melancias grandes no sexo oposto. Geralmente a maioria das pessoas as ama, mas nosso garoto é um esquisito, pois ele odeia como ele constantemente as encontra na escola. Então, ao revelar o segredo sobre ele ser mais um fã de padaria, ele fica chapado e sorri e tenta exibir sua talentosa fábrica de pães. Infelizmente para ela, alguns não entenderam a dica de que ela estava interessada em ser mais do que amiga dele depois que ela tentou dar uma pancada leve nele com seus óculos de 2 andares. Já que o irmão pensou que era só por acidente, então ela simplesmente presumiu que era amiga agora de volta ao presente depois de se lembrar de todos os pequenos detalhes entre ele e Ion ao longo dos anos. Ele interpretou isso como um sinal de que ela poderia estar afim dele. Então parece que BR está prestes a se mudar, pois sua fruta do dragão vai ser despertada enquanto algumas tentativas de ganhar coragem suficiente para realmente começar sua jornada em destruir Ion com bolo de arroz. Ela acaba perguntando ao nosso garoto se ela poderia passar as noites, já que faz um tempo desde a última vez que eles saíram juntos. No entanto, no meio do caminho, Ian tenta ser sorrateira com a forma como ela estava formulando as coisas, já que ela sabe que o irmão não tem a mínima ideia. Ela acaba sendo surpreendida por Su com a força de toda a frota da Nação do Fogo Sus enquanto ele agarra as frutas na frente dele. Ela então suspira alto, pois pensou que um monstro poderia ter aparecido na sala, mas acaba sendo apenas o nosso filho. Então ela começa a corar profusamente, pois não consegue acreditar no que está acontecendo com ela agora. O irmão então puxa o manual do Alpa Skibidi Risler, negando como ele odeia melancias WR alegando que ele secretamente as ama tão grandes quanto podem ser ainda maiores do que aqueles balões de ar quente Remax. Então ele basicamente acertou em cheio com Ian. Ele também inventa a mentira de que ele estava com vergonha de contar a ela esse tempo todo sobre como ele se sentia sobre ela, mas agora que 80 pontos estão em jogo, Mano canaliza seu Risler interior e começa fazendo elogios sobre sua esquerda e direita. 2 minutos depois, o Mano decide iniciar o protocolo de backup Supreme Susi, liberando os filhotes de labrador de HY no mundo desavisado, onde eles imediatamente caem ao ar livre.
permitindo que nosso editor os admire totalmente pelos próximos minutos. De qualquer forma, com os 2 andares Cracker Barrel de High agora em plena exibição, nosso garoto entra no modo de coordenação olho-mão total enquanto tenta descobrir o que fazer com os desbloqueios de DLC fechados invisíveis, já que ele nunca foi tão longe antes. Agora a parte maluca que é que Halen quase desmaia de apenas brincar com um travesseiro como nuvens diante dele, então você já sabe que as coisas estão prestes a ficar ainda mais loucas, já que o bebedouro de Han já está vazando muito com o vazamento ficando maior a cada segundo, uma poça começa a se formar no chão, fazendo com que Ion se vire para o Mano parar, pois ela sabe que se eles continuarem mais em sua busca, não haverá como voltar como amigos normais, embora esteja claro como o dia. Ela tem esperado que tudo isso aconteça durante a maior parte de sua vida. Ela ainda sente um pouco culpado, pois esta será sua primeira vez em um duelo 1 contra 1. No entanto, nosso garoto tranquiliza a em que não importa o que aconteça hoje, mesmo que ela vá para o modo aberração 9000 nele durante o duelo, ele sempre estará lá para ela, pois ele sabe que os caçadores precisam de uma maneira de liberar todo aquele poder reprimido devido ao seu trabalho. Ele também diz a ela que eles sempre serão amigos para sempre, como amigos de verdade se ajudam durante seus momentos de mim. Isso é perfeitamente aceitável para eles continuarem, pois esta é uma via de mão dupla para Ayn. Ela será capaz de liberar uma parte dela que deveria ter sido libertada há muitos anos, o que a ajudará a subir na hierarquia, enquanto para alguns ele será capaz de ficar mais forte e se tornar um verdadeiro desperto. Independentemente de finalmente aceitar seu destino Suzy, Ayn concorda em não conter mais seus poderes, mas assim que ela disse isso, o dragão do nosso garoto lá embaixo abriu o buraco em suas pernas de plataforma, então eles correram rapidamente para o quarto mais próximo depois de se reposicionarem como um jogador top 100. Nossos olhos do menino desapareceram quando ele conseguiu cruzar a linha de chegada 2 vezes. Antes mesmo de chegarem ao tipo de ação de anime realmente culta, então depois que Ion desabou no quadro mais próximo após atingir a linha de chegada, as roupas começaram a voar pela sala enquanto o irmão se preparava para ter certeza de que seria capaz de capturar todos os 80 pontos e talvez até mais, desde que as coisas corressem de acordo com seu plano. No entanto, já parece que ele acertou a bola para fora do parque, onde olhos de coração começaram a aparecer no rosto de Ion antes mesmo de ele usar sua salsicha grelhada com queijo contra seu pedaço de pão com manteiga. Tudo graças a alguma técnica de beijo com respiração aquática logo após conectar algumas poderosas habilidades faciais de Toph. Ion diz a ele para se apressar e pegar sua espada longa de dragão para que eles pudessem finalmente dar o verdadeiro show na estrada. Totalmente preocupado que eles não tenham tempo suficiente, Ron então olha para o relógio e vê que ainda é cedo, então ele ordena que ela apenas sente, relaxe e aproveite, já que eles basicamente têm tempo ilimitado juntos, a menos que o mundo acabe abruptamente em breve. No entanto, quando finalmente chegou a hora de se exibir, o burrito de carne bovina do Taco Bell do nosso garoto enlouquece enquanto ela não esperava que seu burrito fosse tão grande quanto era, fazendo-a resmungar sobre o quanto ela ama burritos, especialmente os gigantescos. Como tal, ela parte para a ofensiva e começa a assumir o controle do míssil guia do nosso garoto com absoluta facilidade, basicamente fazendo com que eles acidentalmente vazem um pouco de combustível leitoso nela devido à intensa força de sucção de Yun que ela colocou nele. Depois de quase cruzar a linha de chegada sozinho, ele teve que impedir Yin de fazê-lo fazer algum jutsu de explosão por acidente. Então, em vez disso, ele decidiu retribuir o favor jogando-a de volta na cama só para poder comer um bolo com sabor de baunilha alguns minutos depois. Ele terminou seu prato de bolo, mas quase se afogou devido à quantidade de cobertura que havia. Então ele e Peu empurraram para longe, já que ela realmente queria que o irmão começasse sua invasão em sua ilha tropical o mais rápido possível, já que esta também é a primeira vez que ele invoca um ariete ofensivo. O irmão não tem certeza do que fazer, mas ele diz que se dane e começa a dirigi-lo em direção ao epicentro dos portões defensivos de Yun, ocupado se perguntando se ele pode caber em sua cidade, mas assim que ele finalmente encontrou a entrada para as muralhas da cidade interior de Yon, Mano, ativou seu ultimate chamado Força Imparável, permitindo que ele literalmente escorregar através de seu Lego que instantaneamente causou uma reação de seu oponente agora que os dois finalmente começaram a destruir o bolo de arroz. As mesas giratórias de Suzy giram quando Ion abruptamente diz ao nosso garoto que ela mudou de ideia,
pois não quer continuar com sua missão, aparentemente devido ao seu cachorro-quente coreano ser muito poderoso. No entanto, nosso garoto sabe que ela está inventando uma desculpa, já que ele foi facilmente capaz de deslizar seus legos pelas rachaduras. Então ele acaba chamando-a por isso, fazendo-a admitir que se sente um pouco tímida, pois nunca esperava ir tão longe em sua expedição. Aí então tenta puxar o cartão Uno Reverse Rizzler em nosso garoto, pedindo-lhe para esperar um segundo, pois ela precisa de tempo para calcular se vale a pena ou não para ela continuar como uma aventureira de alto nível. Infelizmente para ela, o irmão é imune a qualquer tipo de efeito mágico quando está sob o status chamado modo Chad, e ao ativá-lo, seus olhos desaparecem enquanto todos os seus músculos começam a ficar maiores, como se ele fosse uma espécie de Sr. Olímpia após evoluir para sua forma final. Aen fica sem palavras, pois não conseguia imaginar seu amigo de infância se tornando um homem verdadeiro bem diante dos olhos dela, mas ela mal sabe que o humano está fazendo tudo isso só para ganhar o ponto de despertar de qualquer maneira. Depois de agarrar as mãos da galinha, nosso garoto olha fixamente para sua alma e pede que ela lhe dê sua preciosa carta de virgem, que ela aceita alegremente sem hesitação, e ao ouvir isso, o sol entra no modo besta para atacar um piscar de olhos. Depois, Mano liberou uma torrente de poder másculo que devastaria qualquer oponente, mesmo os mais experientes e habilidosos. Achamos difícil lidar, pois descobrimos que ele estava escondendo um príncipe Bemomoth todo esse tempo sem que ninguém soubesse. Assim, a vida de Yon virou de cabeça para baixo, pois ela foi derrotada repetidamente nas mãos de seu amigo de infância, e vamos apenas dizer que os vizinhos provavelmente registrarão uma reclamação de barulho depois que esses dois terminarem seu duelo no final. Depois de fazer Ian desmaiar pela força bruta de seu foguete disparando constantemente como um foguete adolescente decolando novamente, uma modificação pop-up apareceu no topo de sua cabeça que mostrou um coração e o número 80 dentro dele. No entanto, em vez de ganhar apenas 80 pontos, é revelado que ele ganhou um bônus de 15 que é igual a 95 apenas porque ele foi capaz de atingir a condição de bônus com seu oponente, o que significa que ele conquistou totalmente a batalha. Avançando para a manhã seguinte, o irmão quebra sua sequência de acordar no final da tarde ou à noite, pois ele acidentalmente acorda às 8 horas da manhã, totalmente exausto após disparar seu jutsu de explosão algumas vezes. Ele então percebe que tem 22 mensagens não lidas de alguém. Então, após uma investigação mais aprofundada, BR descobriu que era o Mano ocupado dizendo a ele o quanto ela o ama e que ela voltaria em breve para mais alguns esmagamentos de bolo de arroz. Mas depois de ficar animado para ganhar mais pontos fáceis de seu amigo, ele clica em outra notificação pop-up informando que ir atrás de Ian repetidamente resultaria em menos pontos em reduções de pontos uniformes. Independentemente, o irmão decide alocar cada ponto grátis que recebeu para suas habilidades de esgrima. Então ele subiu para 3, o que agora o torna um verdadeiro caçador faminto por mais poder. Então ele diz a si mesmo que não se importa em ter que procurar mais oponentes para lutar. Mas antes que nosso garoto pudesse ficar mais forte, S tem uma decisão importante a tomar, pois ele precisa se juntar a uma das 3 associações da Hunter Guild para aumentar sua reputação e obter missões reais. Não suce das 3, embora uma esteja escondida dentro de Vels, chamada Fundação Aérea, então está fora dos limites para ele agora, mas as outras 2, a Silver and Gold Company e a Hunters Autonomous Association, parecem ser as principais candidatas a se juntar. Como tal, nosso garoto vai até a Hunter Guild mais próxima planejando se juntar à Hunter Autonomous Association, pois eles têm as condições mais favoráveis e têm o SUS mais bonito que ele tende a chutar. No entanto, o Mano lembrou que a Lum faz parte da Silver and Gold Company mais nobre e rigorosa. Então, se ela descobrir que nosso garoto se juntou à guilda adversária, então seria Joe para ele. E para piorar as coisas, tanto Ion quanto sua mãe literalmente moram perto, então a possibilidade de eles descobrirem eventualmente seria de 100%. O que significa que Ion pode literalmente prendê-lo por se juntar à associação autônoma. Além disso, nosso garoto tem que lidar com o fato de que um homem despertar é literalmente inédito hoje em dia, então S precisa fazer claro que ele continua a LY como a única maneira para ele agora ganhar grandes quantidades de pontos de despertar é duelar com seu melhor amigo. No entanto, nosso garoto está decidido a se juntar à associação autônoma, pois ele não só quer ser pago com mais em comparação com o outro, mas também quer viver sua vida de Ceci Baker ao máximo, pois todos os esquisitos podem ser encontrados aqui agora.
Totalmente determinado a subir na hierarquia, o irmão entra em uma guilda de caçadores com um bando de membros da associação, mas assim que ele entra, todos os olhos começam a se voltar para ele, pois ser um caçador masculino é uma visão rara em este mundo. Depois de chegar ao balcão de registro, um funcionário masculino indiferente vê a sombra do nosso garoto e imediatamente assume que o irmão é uma garota sem olhar para cima. Então o funcionário pergunta como ele poderia ajudar hoje. Mas depois de ouvir uma voz quando ele pergunta se ele poderia se registrar para uma guilda aqui, o senhor Quatro Olhos rapidamente olhou para cima para ter certeza de que não estava ouvindo coisas, apenas para ficar surpreso que um homem está se inscrevendo. Felizmente para o nosso garoto. Embora depois que o funcionário da guilda terminou de analisá-lo de perto por alguns segundos, ele dá um aceno de invocação antes de se desculpar profusamente por seu comportamento, onde ele então iniciou o processo de registro de caçador. No entanto, nosso garoto decide inventar um nome falso para tentar esconder melhor sua identidade, pois ele não quer que as pessoas descubram sua verdadeira identidade. Como tal, ele escolhe um pseudônimo e se autodenomina Kinsanel. Logo após dar seu nome falso de jogador, o funcionário foi trabalhar e, ao terminar, nosso garoto recebeu sua licença oficial de caçador com seu nome falso impresso. Então o irmão basicamente perdeu a chance de se chamar de filho de Inmu, independentemente. Depois de receber sua licença e descobrindo que ele precisa ficar na fila para perguntar sobre o acesso ao calabouço, o irmão decide pular, pois ele quer gastar seu tempo de forma eficiente em vez de desperdiçá-lo. Então vai dar uma olhada melhor nos membros da associação enquanto ele andava com um chá de absoluto procurando por sua próxima presa. Todos por quem ele passava lhe davam olhares tão intensos, pois todos pareciam ter muita raiva reprimida dentro deles. Mas nosso garoto está um tanto desapontado devido à baixa quantidade de pontos deles depois de passar por pelo menos uma dúzia de outras caçadoras de garotas com menos de 20 pontos cada. O irmão levou um momento para realmente agradecer H por deixá-lo bater palmas, pois ele nunca teria chegado tão longe sem a ajuda muito atrevida dela. De repente, depois que o irmão fechou os olhos enquanto estava ocupado rezando aos deuses por um oponente digno, ele ouve uma voz majestosa e ao se virar para ver quem era, R.O. encontrou ele mesmo no meio de uma bruxa de nível médio com cabelo rosa que vale uns loucos 50 pontos. Nosso garoto então assistiu com muita intriga enquanto a bruxa de cabelo rosa ordenava um portal de teletransporte para um lugar chamado Cemitério de Edgewood. Mas ao abrir o portal, a gaiola do nosso garoto Bemomote começou a despertar quando sentiu algum tipo de conexão. Mas antes que a bruxa passasse pelo portal, ela realmente parou um momento e olhou para trás antes de dar ao nosso garoto um olhar muito atrevido enquanto já estava corando sem que nosso irmão sequer fizesse nada ainda. Então parece que a próxima refeição já está na mesa. Ela então entra pelo portal para o cemitério de Edgewood, mas todos nós sabemos que a madeira de Some não está morta agora. Então o irmão decide tentar segui-la apenas para nosso garoto mudar de ideia enquanto está na plataforma de teletransporte em vez de seguir seu alvo para o cemitério de Edgewood. O irmão muda de planos no meio do caminho e pede ao mordomo para teletransportá-lo para sua primeira masmorra sem nem mesmo perguntar sobre eles primeiro. Então vamos torcer para que seu nível de Ki esteja acima da temperatura de Runa. Independentemente de pousar na masmorra de classe D chamada Dark Forest, saca sua verdadeira e confiável Greatsword e passa a confiar e parecer legal, caso algumas garotas estejam por perto, fazendo uma pose de nivelamento solo. No entanto, em apenas alguns segundos, o humano começou a ouvir um monte de passos correndo em sua direção, fazendo com que o céu ficasse vermelho simultaneamente. Então parece que estamos prestes a ter alguma ação real eventualmente. Os passos se revelam como 3 goblins femininas se fixando nele como se ele fosse uma espécie de buffet de jogo gratuito e ilimitado. Então nosso garoto entra em modo de postura defensiva, enquanto espera fervorosamente que ele possa realmente lidar com todos os 3 de uma vez, de alguma forma, embora o humano não fuja. Mas em vez disso ele se mantém firme enquanto observa todos os 3 goblins ativarem o modo Berserk após. A lacuna diminui a distância entre ele e eles em 10 metros sem nenhum outro lugar para ir e depois de tomar a decisão de arriscar tudo, o humano diz a si mesmo que não haveria como ele se permitir ser derrotado agora em uma masmorra de nível iniciante, pois isso seria muito embaraçoso, pois o humano coloca toda a sua confiança em sua habilidade de esgrima de nível 3 e tenta fazer um combo que aprendeu no ensino médio. Mas depois de apenas um golpe todos os 3 goblins caíram como moscas, embora ele estivesse mirando em um, mas justo quando o filho pensou que estava livre tão facilmente,
Outra Goblin fêmea apareceu do nada e rapidamente pulou na frente dele, mas esta era 10 vezes maior que as anteriores, parecendo muito brava e também com fome, fazendo nosso garoto gaguejar em seu cérebro e, ao contrário dos outros Goblins, este não perdeu tempo, pois imediatamente foi garantir que a força vital de alguém fosse para zero, sacando um porrete de pedra de 15 T, onde começou a mirar diretamente em nosso garoto enquanto um bando de outros Goblins começou a aparecer atrás dela. Um piscar de olhos depois, a rainha dos Goblins lançou seu ataque devastador usando embaixo, mas de alguma forma nosso garoto foi capaz de desviar seu golpe antes que ele o transformasse em mingau, causando danos substanciais às mãos de S. Enquanto isso, de volta à sede da empresa de prata e ouro, encontramos em relaxando e Alna ocupada se perguntando o que diabos nosso garoto está fazendo, já que ele não atendeu suas ligações na última hora. É então revelado que H se apressa para terminar sua missão mais cedo hoje só para que ela pudesse tentar passar um tempo com ele depois de ter seu bolo de arroz destruído ontem à noite. Ela começa a pensar demais se suas mensagens e ligações eram muito pegajosas. Mas enquanto estava ocupada pensando se ela deveria deixar nosso garoto sozinho por um tempo, Ian é atacada por 2 de seus subordinados da empresa, pois eles queriam levar seu filho para beber, mas Han inventa a desculpa de que ela está muito cansada hoje para se juntar a eles. No entanto, uma vez que a Costa estava livre de qualquer outra pessoa na sauna, nossa garota decide parar de ligar para S, em vez disso, escolhe ativar seu cérebro para cultivar seus verdadeiros poderes de Sussy enquanto ela começava a imaginar o Banana Split Sunday de S em outro lugar. Encontramos a mesma bruxa de nível médio da associação olhando ameaçadoramente para a distância do que parece ser a mesma área para a qual nosso garoto foi teletransportado, ocupada observando de longe enquanto diz a si mesma que desta vez será o último avanço rápido. Algumas horas depois, dentro da floresta escura, é revelado que nosso garoto derrotou um exército inteiro de goblins, incluindo a rainha do shopping. Então agora BR está sentado vitoriosamente em cima deles enquanto ele tenta recuperar seu fôlego depois de limpar toda a masmorra cheia de inimigos. O irmão pega todo o seu saque de cristal mágico de cada mob, onde ele então pega um. Teleporte-se de volta para a guilda para que ele possa entregar tudo em troca de uma bela recompensa ao colocar a bolsa de cristais na frente de outro funcionário da guilda. O funcionário suspira e agradece pelo trabalho duro do nosso garoto, ocupado pensando consigo mesmo que o sol coletou tudo com o grupo, apenas para ficar surpreso quando descobriu que o Mano fez tudo sozinho com a revelação que o Mano era um exército de um homem só. O funcionário sorri e pede desculpas por sua grosseria, explicando a Sam que ouviu rumores de um caçador se candidatando para entrar na associação, então ele estava preocupado, mas agora ele sabe que sua preocupação foi em vão. No entanto, graças ao nosso garoto Salo, a masmorra inteira sozinho, o Rogus é recompensado com 450 mil, excluindo todas as taxas, o que é basicamente igual a cerca de $350 com a primeira caçada do nosso garoto agora concluída. Rose começa a pensar que pode ficar rico com isso, o que significa que ele pode comprar qualquer skin de qualquer jogo que quiser, além de poder usar as sobras para retribuir o favor à mãe de Ian por cuidar ele todo esse tempo. Música, de qualquer forma, com o Mano ainda na rotina para ganhar mais poder. Nosso garoto vira os olhos para a misteriosa bruxa rosa desconhecida, já que ela é a única que o filho viu dentro da associação com mais de 40 pontos e o Mano precisa desse poder o mais rápido possível. Como tal, nosso garoto perguntou para ver se alguém viu para onde a bruxa foi em seguida e depois de descobrir que ela se aventurou para os túmulos das árvores antigas, Mano inteligentemente usou o aplicativo em seu telefone para tentar localizar exatamente onde ela foi, pois o mapa é maior do que Grand Theft Auto 6, mas depois de passar 15 minutos tentando descobrir o local onde o aplicativo estava dizendo a ele que ela estava no Bronx, confuso, pois ele não conseguia encontrá-la ou qualquer outra coisa nas proximidades, exceto uma névoa misteriosa rolando de repente enquanto o Mano estava prestes a soltar um peido silencioso, mas mortal, já que ninguém está em seu ult. Ele é atacado por um barulho desconhecido que soou mais como um grito do tipo monstro de alto nível, o que claramente causou arrepios na espinha de Sam. Independentemente disso, com o Mano ainda decidido a se tornar um dos caçadores mais poderosos para sempre que pisamos neste mundo de fantasia, nosso garoto decide seguir os sons e espera encontrá-la no meio da batalha. Com certeza os instintos de alguns provam estar corretos, pois ele acaba encontrando a bruxa enfrentando um raro monstro-chefe de nível B, chamado Vodrel. Então, ao perceber que os sons estranhos estavam vindo de Vodrel, Bruce bem em seus rastros, como ele sabe que não teria
Nenhuma chance contra um Begrad qualquer coisa, muito menos um chefe então Bruçais, e sabendo que sua sorte pode ter acabado já. No entanto, em segundos de chegar à área de batalha, Bru observou com admiração como a garota não estava nervosa em tudo, então ela rapidamente partiu para uma ofensiva, liderando com poderosa magia de vento fluindo através de seu antigo mais caro cajado. Com seu primeiro ataque agora totalmente canalizado em potência máxima, ela libera tudo e Neios para fora, tornado que instantaneamente envia uma luz brilhante e caótica para iluminar toda a floresta de uma vez, fazendo com que Vodrel e nosso garoto ficassem chocados. Infelizmente para ela, embora a luz ofuscante se dispersasse em absoluto nada, permitindo que Vodrel começasse a rir de toda aprovação, pois ficou assustado sem motivo algum, já que a bruxa acabou sendo inofensiva com seu ataque, falhando completamente então com seu movimento de tornado final, entregando um marcador de acerto 0 sólido. O monstro-chefe da árvore rapidamente contra-ataca, enviando um monte de vinha em movimento rápido no chão, que agarrou com sucesso as pernas da menina de uma forma muito atrevida. Agora incapaz de se mover devido a todas as vinhas restringindo seu movimento, nosso garoto foi forçado a pular na briga e teve que aparecer no último segundo para resgatar a garota de cabelo rosa, ou então ela teria sido obliterada aqui agora. Mesmo assim, a bruxa deu muita atitude ao nosso garoto por se intrometer em sua missão, mesmo que ela estivesse prestes a ser aplaudida como se não houvesse amanhã. E a parte louca é que ela começou a repreendê-lo no meio do nosso garoto tentando escapar, pois ela acha que o mano é um atrevido beca. Depois de ouvir a garota não ser nem um pouco grata, nosso garoto começou a fazer cosplay do visual da família de Nata, quase parecendo que ele quer soltar o punho gentil nela, especialmente quando ela ordenou que ele não a tocasse. No entanto, enquanto o mano tenta canalizar seu Gandhi interior para conter toda a raiva dentro dele, ele acidentalmente se distrai muito com a garota louca, então ele acaba tropeçando em um pedaço de pedra, fazendo com que os dois caiam no chão ao mesmo tempo que Vadel estava em seu encalço. Então, quando ambos caíram, deu ao monstro chefe a oportunidade privilegiada de desencadear uma final ataque, mas sem ter para onde correr, a bruxa se trancou e começou a pedir ao vento que lhe emprestasse seus poderes. E quando ambos estavam prestes a serem comidos por Vodrel, nosso garoto se prepara para o pior. Mas então a garota foi capaz de lançar um ataque real que ela chamou de tornado de parafuso e, para nossa surpresa, realmente desferiu um golpe enorme. Depois de acertar um golpe crítico, tanto nosso garoto quanto a garota caíram de joelhos, pois nenhum dos dois conseguia acreditar. Como ela apenas deu um toque em um chefe de grau B depois de não conseguir nem mesmo invocar um ataque de tornado normal em primeiro lugar. De qualquer forma, depois de reunir compostura suficiente para tirar a poeira de sua experiência de quase morte, a garota se levanta do chão enquanto cora um pouco, ocupada ordenando que não dissessem nada estranho sobre esta missão, já que ela estava totalmente bem sozinha. Ao vê-la voltar para sua atitude totalmente humilhante, o irmão tenta o seu melhor para manter seus verdadeiros sentimentos e então ele a deixa repreendê-lo novamente, pois ele realmente quer deslizar para suas padarias mágicas muito em breve, já que 50 pontos são 50 pontos, mas antes de ir embora para sair da floresta sombria, a garota dá a Su seus adereços e agradece. E Vels mencionou o quão revigorante é para ela ver um cara realmente sendo Edful neste mundo, ao invés de eles serem o obstáculo usual que ela acha que eles são. Independentemente, enquanto o irmão contempla se ele deve ou não agir, como se precisasse de algum tipo de ajuda dela agora para impedi-la de sair do seu lado, pois ele precisa puxar um Alpha Skid Rizzler. Alguns acabam recebendo uma missão de emergência chegando em sua caixa de correio. Inicialmente nosso garoto está irritado por ele continuar se distraindo, mas ao abrir a missão é revelado que a bruxa é na verdade uma caçadora classe A chamada Yuri, e a razão pela qual ela não está vivendo de acordo com seu potencial é por causa de seu limite de 1 contra 1 de Susi. Além disso, o filho percebe que a recompensa da missão lhe dará 100 pontos insanos se ele for capaz de desbloquear seu verdadeiro poder, aliviando totalmente seus desejos e necessidades de Susi nas próximas 24 horas. Como tal, nosso garoto entrou em ação mais rápido do que Usain Bolt ao alcançá-la antes que ela fosse capaz de se teletransportar de volta para a sede, onde ele então se aproximou e a parou alegando que tinha uma pergunta urgente para fazer a ela. No entanto, na mente de Yuri, ela pensou que o irmão iria perguntar se ela queria ir em uma aventura com ele algum dia. Mas para sua surpresa, nosso garoto joga a bomba e pergunta diretamente a Yuri se ela não pode mais usar magia depois de jogar a bomba. Como se tivéssemos sido transportados de volta no tempo para a Segunda Guerra Mundial novamente, algumas tentativas de ficar inocentemente esperando que ele não tenha ferido seus sentimentos.
Mas ela começou a negar tudo enquanto gritava com ele explicando que ela é uma caçadora clássica. No entanto, nosso garoto continua a acreditar que Yuri não pode conjurar mais magia. Então ela tenta provar que ele está errado tentando invocar alguma magia de vento de baixo nível apenas para ela falhar continuamente, pois nenhum ataque foi bem sucedido. Yuri então tenta invocar um cortador de vento mais 10 vezes na frente do nosso garoto sem sucesso, então ela finalmente desistiu e caiu no chão parecendo desamparada, pois não consegue entender o que diabos aconteceu com suas habilidades outrora poderosas, agora que Yuri se sente absolutamente inútil e derrotada por sua magia desaparecendo aleatoriamente do nada. Alguns finalmente apareceram para salvar o dia alegando que ele acha que pode ajudá-la, desde que Yuri ouça o plano de ação de Sam. Desesperada para recuperar seus poderes e habilidades, ela finalmente ouve nosso garoto, mas depois de responder algumas perguntas relacionadas ao seu crescimento em magia, ela fica atordoada quando o irmão pergunta quando foi a última vez que ela experimentou o esmagamento de bolo de arroz. No entanto, com Yuri incapaz de dizer a palavra mágica de 3 letras em voz alta, o irmão realmente teve que faça algum jutsu de mão para tentar explicar o que significava, mas acontece que ela era muito tímida para falar sobre o assunto. Eventualmente Yuri cedeu e começou a dizer a verdade, já que inicialmente estava com muito medo de que nosso garoto estivesse ocupado armando para ela só para poder provocá-la. Então Yuri revela a alguns que ela não experimentou a destruição real de bolo de arroz em toda a sua vida, independentemente de depois de ouvir a palavra mágica de Yuri ser um virgem, os olhos do nosso garoto desapareceram instantaneamente, onde ele então se inclinou para sussurrar para Yuri que seu fluxo de mana está sendo bloqueado agora devido aos seus sentimentos reprimidos de Suzy depois de ouvir o irmão explicar o motivo pelo qual sua magia de repente explodiu como seu pai saindo para comprar leite. Yuri enfrenta bombas e se recusa a acreditar em sua conclusão. Então ela começa a pensar que Tro é um daqueles Sucibais definitivos. Felizmente nosso garoto ativou o modo Mega Brain e começou a explicar a ela que a única razão pela qual ela foi capaz de liberar sua magia novamente antes foi por causa de seus movimentos de mão sus enquanto ele tentava salvá-los de sendo destruída meia hora depois do uso intenso do poder cerebral. Yuri chega à conclusão de que o irmão está realmente certo, mas então ela percebe que isso significa que ela agora é uma causa perdida, pois ela acha que não há como alguém ajudá-la com isso. Ela então começa a chorar pensando que sua vida de caçador acabou porque nenhum homem humilde na Terra seria capaz de curá-la. Então ela começa a implorar em voz alta quem seria seu KN em armadura brilhante, pois ela não acha que isso seja real. Com as mesas giratórias de Sushi girando novamente, o irmão pula e tenta o seu melhor risle seu rosto antes de proclamar que ele Sushi Jin-woo quer ajudá-la e adoraria ser o único a trazê-la de volta aos trilhos. Nosso garoto então estende as mãos no momento perfeito para Yuri, então é claro que ela rapidamente pegou onde ela então fez toda essa cena parecer um verdadeiro anime de romance olhando nos olhos do irmão e perguntando se ele realmente quis dizer suas palavras. Mas antes que o filho pudesse responder, Ur começou a corar profusamente enquanto continuava a esclarecer se ele quis dizer com ela, pois ela continua pensando que deve haver uma câmera montada, pois não tem como isso ser real.